Beleza. Bom, pessoal, boa noite a todos. Mais uma vez, dando início à nossa reunião aqui no Gabi, a reunião virtual do Gabi. Na noite, é uma das últimas do ano, né? A gente começou em março, fim de março, né? As nossas reuniões virtuais. A gente está na reta final do ano. Deixa eu só dar mute aqui, só para não vazar o som. E essa noite a gente está se aproximando do Natal, né? E quem vai falar com a gente hoje vai ser a Cida, o seu Roberto, o Silvestre e a Aldinha. Eles vão falar com a gente sobre as parábolas de Jesus. Aproveitando que a gente está chegando no Natal, então a gente escolheu esse tema para a gente estudar na noite de hoje. Então, a palavra é de vocês. Eu não sei quem que vai começar expondo, se é a Sidoca, se é a Aldinha, se é o seu Roberto. O Silvestre não pode ser que ele não está aqui. Vocês aí tirem no para o ímpar aí. Quem vai começar? Sidoca? Vai lá, Sidoca, por favor. Seu microfone, Sidoca. Seu microfone. Ainda tá fechado, tá fechado. Vamos ver. Abriu. Agora foi. Eu vou fechar o meu, tá, Sidoca? Boa noite a todos. É um prazer muito grande estar com vocês. Né? Eu não gosto muito de falar. Está dando Seu computador deve estar com o som ligado. Então deixa eu desligar. Usa o fone, Sidoca, porque aí não dá microfonia. Agora está melhor? Agora está melhor. Oi, povo lindo. Fala, Silvia. Nossa, cheguei agora. Então, assim, a gente já fez a abertura, Silvia, só para... deixa eu fechar os microfones aqui, o pessoal está com o microfone aberto, só um minutinho. Fechar de todo mundo. Então, Silvia, a Sidoca vai começar. Aí depois você vai fazer a apresentação também, você, seu Roberto, a Alda e a Cida. Então, Sidoca, desculpa aí, a palavra é sua. Não, a palavra é sua. Sem problema. Seu som, Sidoca, tem que desligar, senão não vai funcionar. Ela está com o computador aberto também, é isso. Desliga a caixinha de som do seu computador. Deu certo agora? Agora sim. Tá bom. Silvestre, oi, bem-vindo. Então, é o seguinte, eu não gosto muito de falar, sabe? Eu gosto de ouvir. Eu dou os meus pitacos de vez em quando. Mas eu fui intimada pela Alda, sabe? Ela falou, não, você precisa falar alguma coisa. Então, você foi convidada, não intimada. Você foi intimada. Você falou, deixa de ser preguiçosa. Então, é o seguinte, eu vou falar, eu escolhi uma parábola que eu gosto muito, para mim é uma das mais difíceis, né, de colocar em prática. Eu vou falar sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, e essa parábola está contida aí nesse capítulo. Primeiramente, todo mundo sabe o que é parábola, né? Uma narrativa que usa as alegorias, né, para transmitir uma lição moral. E antigamente, a literatura oriental trazia bastante esses ensinamentos de vida por intermédio de parábolas, né? E que tem um significado específico. E as de Jesus são as mais famosas, né? É óbvio que o conteúdo é bem maior. E eu escolhi justamente aquela que Jesus disse assim, eu vos digo para não resistirdes ao mal que se queiram fazer, mas se alguém vos bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. E continua, e se alguém quer demandar convosco para tomar vossa túnica, abandonai também vossa capa, etc., etc. Está em São Mateus, capítulo 5,
versículo 38 a 42. E, antes de Jesus falar sobre isso, ele realmente disse que a lei de olho por olho, dente por dente, ele veio e falou sobre, praticamente anulou essa lei, olho por olho, dente por dente, porque Jesus era toda ternura, Jesus pregou a paz, pregou o perdão, né? Pregou a tolerância, né? A ausência de orgulho, e de ódio e tudo nos corações. E essa olho por olho, dente por dente, que vigorava na época que Jesus estava pregando, é uma lei que foi criada pelo Código de Hammurabi. Hammurabi foi um rei da Babilônia que criou um código muito famoso. Então, lá, a lei era assim, se um homem furar o olho de um outro, é permitido o outro furar daquele que foi o ofensor. E, obviamente, os hebreus, eles usavam isso. E, obviamente, Jesus veio justamente para mudar esse pensamento. Quando ele disse que se alguém lhe os bate na face direita, apresenta-lhe também a esquerda. Se tomarmos ao pé da letra, fica uma coisa muito estranha, né? A pessoa vem te dar um tapa e você dá outra. Se trouxermos isso para a atualidade, vai ser muito esquisita essa parábola, né? Então, ela tem um sentido figurado, é lógico. Quando ele disse isso, o que ele queria falar é justamente para que nós não tivéssemos que retribuir aquela ofensa, para nós não termos o desejo de vingança, para que naqueles povos bárbaros era o que mais havia. Se alguém queria, era retribuído, e talvez com mais selvageria ainda. Então, Jesus condenou a vingança, né? Então, retribuir o mal com o mal não podia. O que ele dizia é retribuir com o bem. E que seria esse bem? Essa pessoa que nos faz mal, que nos bate na face. Seríamos que não desejar aquela maldade, que acontecesse alguma coisa mal para essa pessoa, que ela fosse feliz, que não ficasse remoendo ódio no coração, porque o ódio é muito ruim, né? Não conseguimos nada com isso. E que nós, muitas vezes, fala assim, perdão, tem que dar o perdão e esquecer. Esquecer, a gente não esquece uma coisa dessas, que quando leva um tapa na cara, digamos assim, quando nos fazem alguma coisa, alguma maldade, ou alguma coisa que nos magoa, é óbvio que a gente não vai esquecer. Mas não desejarmos retribuir isso e nem que outrem retribua essa maldade. É isso que Jesus quis dizer. Para termos paciência com essa injustiça e que nós devemos suportar, né? É isso que ele quis dizer. É difícil? É por isso que eu falo que, para mim, é muito difícil isso, apesar que não desejamos mal para ninguém. Mas já sofremos muitas injustiças e eu acho que, até vou plagiar o seu Roberto, eu vou contar uma historinha para vocês que aconteceu comigo no Fórum da Vila Maria, que deve se aplicar ao caso, né? Eu estava lá no cartório, eu trabalhava com os processos, veio um advogado no balcão, falou para mim, eu quero ver processo tal. Peguei o processo, entreguei para ele, aí ele disse assim, eu vou retirar esse processo com cargas, isto é, levar para o escritório. E a gente tinha por obrigação de ler o despacho. O despacho era o seguinte, especifiquem as partes, as provas que
pretendem produzir em audiência. Quando é isso, o prazo é para os dois, não pode sair o processo do cartório. Aí eu disse para ele, doutor, o despacho é para os dois, é para as partes, então o processo não pode sair. Quando eu falei aquilo, ele se encolerizou, mas foi uma cólera tão grande que também está nesse capítulo, as pessoas que ficam se encolerizando, começou a gritar comigo. Ele gritava e falava, você não é ninguém aqui, você não é nada. Sabe o que não é nada? É você não é nada. Se fosse hoje, seria processado, né? Mas há 40 anos atrás, né, ficou por isso mesmo. Eu não falo com você, você é uma subalterna, uma réis subalterna. Eu quero falar com o escrivão do cartório. E eu comecei a chorar, porque eu não tive outra reação a não ser chorar. Eu não falei mais nada, comecei a chorar. Aí foram chamar o escrivão, que chegou lá, conversou com ele, eu não sei o que resolveu, porque me levaram lá para o banheiro e tal. Todo mundo comentou, porque os advogados dos outros cartórios ficaram olhando tudo, e eu chorava. Eu não conseguia parar de chorar. E aquela coisa me apertando, aí chegou um colega meu, que foi pegar lá uns editais lá, e falou, por que você está chorando, né? Eu falei, olha, eu fui tão maltratada aqui nesse balcão, que eu estou assim, com tanta raiva desse advogado, porque o que ele fez comigo não se faz com um animal. Aí ele falou assim, Cida, não fica com essa mágoa, esse rancor no coração que vai te fazer muito mal. Esquece isso daqui. Eu falei, como eu posso esquecer? Ele falou, então não pensa mais, dê tempo ao tempo, nada como um dia atrás do outro. Eu falei, imagina, esse homem faz assim, ele acabou comigo, eu já sou complexada, ele acabou comigo. Ele falou, dê tempo. Pensa bem, o tempo é senhor da razão, não falam isso? Calma. Muito bem, passou-se um ano, o advogado foi lá de novo, esse mesmo, já era outro processo, ele chegou para a outra moça que atendeu e falou, eu quero levar esse processo em cargo. O despacho era, digam as partes sobre o processado. Quando é digam as partes, também não pode sair. A moça falou assim, não pode sair o processo. Ele falou, como não pode sair? Quem é você para me falar isso? Chama o escrivão que eu quero falar com ele. Ela disse, pois não, Cida, estão te chamando. Ele falou, eu falei o escrivão. Ela disse assim, a Cida é a nova escrivã. O nosso escrivão, o ex-escrivão, ele aposentou e o juiz nomeou a Cida no lugar. Ela agora que manda aqui. Gente, todo mundo parou o cartório, todo mundo ficou olhando. Ele ficou assim, olhou para mim, abaixou a cabeça, virou as costas e foi embora. Isso daí eu estou contando para vocês, porque naquele momento eu tinha tanto desejo de vingança, de que ele fosse atropelado quando atravessasse a rua, que desse uma síncope nele, que desse alguma coisa nele. E esse meu amigo veio com aquela paz, falando, não, calma, aquieta seu coração, a mágoa. Eu já estava começando a frequentar a doutrina espírita, mas não entendia nada ainda. Isso vai te fazer mal, e deixa o tempo passar. Então, essa experiência que eu tive, eu trago para agora, né? Que não adianta os desejos de vingança. Então, quando Jesus nos diz isso, é justamente para a gente não retribuir. Uma pessoa que nos fala uma palavra ruim, que ele não está num bom dia, melhor nós nos calarmos, não é? Que nos faz alguma coisa, deixa para lá. Hoje em dia, em todos os lugares em que a gente vai, sempre tem algo que acontece, uma pessoa que nos xinga no trânsito. Eu nem ligo mais, nem dou a mínima importância. E acho que uma das preocupações nesse capítulo é justamente para falar sobre a vingança que não nos leva a nada, né? E que só o perdão, só a compreensão, só a paciência vai nos proporcionar a nossa paz interior.
Isso aí é o mais importante. Nesse capítulo, um dos espíritos, o Gilles Olivier, de 1862, ele fala no item 9, que ele trata da vingança. E como costuma se falar, a vingança é um prato que se come frio, né? Quer dizer, ela não se vai ter qualquer prazer nesse prato, porque um prato frio não se tem prazer. Então, esse é o meu recado de hoje, quer dizer, é o que eu tentei falar para vocês, passar para vocês. Desculpem se não fui clara, mas é o que eu entendi dessa parábola, que eu gosto muito e que eu ponho em prática. Hoje eu ponho, mesmo em razão daquele fato que aconteceu comigo no passado. Então, não precisa a gente querer a desforra, o tempo vai desforrar por nós, não é não? Não que nós queiramos, mas acontece. Agradeço vocês a compreensão, a paciência de me ouvir, tá? Muito obrigada. Esse aí é o que eu tinha para falar. Valeu, Sidoca. Aí os outros participantes da noite vão falar e depois, no fim, Sidoca, todo mundo vai poder fazer. Eu já tenho umas 3 perguntas para você aqui, bem difícil para você responder. Senhora Aldo, responda. Não, você que tem que responder, só você. Agora vamos dando sequência. Quem que vai falar? Silver, seu Roberto, Alda? Seu Roberto. Olha lá, seu Roberto. O Papai Noel, olha lá. Tá de férias. É bem propício à época do Natal e a gente reverencia muito Jesus, seu nascimento. E Papai Noel é uma alegoria muito material, né? A gente sabe disso. E não nada por acaso, a visão espírita da Bíblia, eu peço licença para falar que eu li o preâmbulo um pouquinho e vi a grandiosidade de Kardec, que muitos que seguem a Bíblia, evangélicos e muito assim os eruditos radicais acham que é uma blasfêmia a doutrina espírita, porque não, pelo contrário, a gente vê Kardec é uma luz para a própria Bíblia, é um complemento, é o codificador, é o Consolador prometido realmente, né? Então, eu vou voltar um capítulo da Sidoca, Carol, né? deixa aí, que você já lavou no almoço. Eu vou voltar um capítulo. Amar o próximo com a si mesmo, né? Que tem aqui no item 3, né? Porque aí, primeiro, eu vou só falar o item 3, que é o credor incompassivo, onde Jesus faz essa parábola para poder fazer essa comparação do amar ao próximo. Então, aí o senhor da lei perguntou para Jesus qual era o maior mandamento, né? O maior mandamento é amar o Senhor, seu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma, todo o entendimento. E o segundo é semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. No item 3, Jesus conta a parábola do credor incompassivo. Todo mundo, a maioria sabe, é aquele senhor, o rei, que foi pedir a conta de seus servos e pediu, logicamente, para aquele que devia mais. Era 10.000 talentos, eu tive fazendo um cálculo lá, dá mais de 3 bilhões essa quantia. Então, ele pediu para ele devolver esse dinheiro. E ele falou, se você não tiver o dinheiro, nós vamos tomar todos os seus bens, a sua esposa, você mesmo e seus filhos, como escravo, vão vender para poder sanar a sua dívida. E o servo ficou desorientado, ajoelhou nos pés do rei, pediu clemência, que ele iria pagar assim que pudesse, e fez assim. Aí o rei ficou compadecido daquela situação e o perdoou totalmente a dívida. É tirar um peso dele, perdoou-lhe a dívida. E imediatamente ele saiu todo contente daquela situação, mas chegando lá fora, ele encontrou um que só devia 100 dinheiro, era
em proporção dele, era uma ninharia. E ele já imediatamente foi cobrar. Pegou ele pela garganta. Se você não pagar, aí ele realmente não tinha... Por favor, tenha compreensão, complacência, eu irei pagar. Mas ele não perdoou. Ele não perdoou aquele mísero valor que ele devia. Então, aí ele pediu para aprisionar e tal, mas aí tem uma parte assim que eu achei um pouco agressiva da própria parábola no final, né? Que o rei mandou aprisioná-lo até que ele pagasse o sentido. Depois eu entendi que é através da reencarnação que vamos ceifando todas as nossas... nós vamos quitando nossas dívidas. E assim, é uma parábola maravilhosa, e que Kardec ele coloca aqui, eu vou só ler um pedacinho: com direito exigiríamos de nosso semelhante melhor tratamento, mais indulgência, benevolência e devotamento que lhe damos. A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Então, devemos ter a compreensão, isso Kardec falando, a verdadeira fraternidade farão reinar a paz e a justiça entre eles. Não haverá mais ódio, nem dissensões, mas união, concórdia e muita benevolência. É isso que nós estamos vendo até nos dias de hoje, em todos os governos ditatoriais, assim, que querem para si o poder, a palavra, as ações. Não leva para todos assim retribuírem. Cada um tem seu valor no seu determinado serviço. Hoje estamos com a Covid, temos os médicos, temos os químicos, todos aqueles empenhados para poder resolver todo esse problema do mundo, da humanidade. Mas, às vezes, a pessoa não entende nada daquele assunto, mas tem o poder. Ele quer falar. Mas isso a gente está sabendo que, infelizmente, nós estamos assim, aprendendo cada vez mais. E a luz da doutrina espírita nos faz... Eu vou fazer que nessa Sidó contar uma historinha que me aconteceu há 2 semanas atrás. Que eu tenho uma moça lá, uma senhora já, tem uma filha adolescente, ela perdeu o marido repentinamente, e ele era jardineiro, mas ele tinha uma casinha boa, vivia bem lá, mas ele provia a casa, e ele desencarnou, e deixou ela com uma situação muito difícil. E ela tem uma filha adolescente, e ela tem dificuldade para sanar suas despesas. E um dia ela precisou de um táxi, e levou uma moça lá do nosso ponto, que é evangélica. E ela não tinha dinheiro naquele momento, e pediu para fazer a corrida, depois ela acertaria. Mas é difícil, o dinheiro não... Ela foi relutando. E a moça foi cobrando, parou na rua. Ela contou isso para mim. Eu fiquei com o coração amargurado aquilo, mas aí ela falou, tinha só 50, eu troco. Ele pagou. Eu lembrei que uns dias atrás a filha dela foi na lotérica trocar R$50 porque ela precisava de uma quantia menor e a mãe ia dividir. A gente vê isso todo sempre. Então, eu estou falando isso porque a gente olha o nosso lado e não vê o lado do outro, que muitas vezes está passando mais dificuldade. E a senhora falou para ela assim: eu menti para você. Eu não tinha condições mesmo de pagar aquele momento. Eu menti, me desculpe. E ela contou aquilo como tivesse com o dinheiro na mão, contando vantagem. Eu falei, aí ela me perguntou como que eu achava. Olha, eu como espírito, eu respeito a Bíblia, e tem muitas passagens, por isso que eu citei esse credor incompassível. E eu citei essa passagem que é de Mateus. Eu falei, Mateus foi um dos poucos apóstolos letrados, porque ele era cobrador de impostos, ele anotava rapidamente as parábolas, os ensinos de Jesus, para poder ter essa presteza, esse valor da palavra de Jesus e suas ações. Não sei o que aconteceu, mas eu comentei essa parábola para ela, que realmente é a gente perdoando, que a gente é perdoado. E através da reencarnação, através da vida sucessiva, que vão burilhando nossas imperfeições. Aí tem uma passagem, aquela do Paulo também, que está em Coríntios, né? Que ainda que eu falasse a língua dos homens e não tivesse amor, é como o metal que soa, o sino que tira.
não resultaria em nada se não tivesse ações, exemplos. Nós tivemos esse ano todo estudando praticamente o céu e o inferno, e vemos, através dos exemplos, quantos exemplos desse tivemos, quantos exemplos eles pedindo esse perdão, porque eles não conseguiram em vida e na sua existência expiatória conseguir perdoar seu semelhante. E estava pedindo clemência, desencarnado. É muito mais difícil, é muito mais fácil a gente pedir perdão ou reconciliar ou tentar acertar a situação enquanto estamos a caminho. Então, essa amar ao próximo com a si mesmo não é assim simplesmente para agradar a Deus, é a nossa bagagem ficando mais leve. Quando nós desencarnarmos, pelo menos teremos muito menos coisas para nós acertarmos posteriormente. Então, é isso que eu entendi dessa parábola do credor incompassivo. Aquele que pede perdão, como aquele que vai no Evangelho de Jesus mesmo, antes de fazer sua oferenda, reconcilie com seu inimigo. Apare suas arestas. Depois faça sua oferenda, que ela vai ter muito mais valor, você vai ser muito mais límpido. É uma luz que você vai doar. É seu exemplo. É isso aí que eu entendi dessa parábola e agradeço a todos. Muito obrigado. É isso aí. Muito bom, senhor Roberto. Obrigado. E vamos dando sequência da mesma coisa, a gente vai ter perguntas depois aí para o senhor responder e falar um pouco mais, as reflexões de todos. E agora, Aldinha ou Silver, quem vai trazer uma parábola para nós? O Silver. Vambora. Vai lá, Vamos. vai lá, Silver. Bom, boa noite a todos. Vamos procurar ser sucinto, né, para que haja um tempo, digamos, mais extenso para a Alda, né? E para que todos possam fazer seus comentários. Então, vamos lá. Eu escolhi aqui a parábola Não ide aos gentios. Vamos lá. Rapaz, estava aqui com o livro. Não ia aos gentios. Não coloqueis a lâmpada debaixo do alqueire. Capítulo 16. Não ia aos gentios. Item 8. Começa assim. Jesus enviou seus apóstolos após lhe ter dado estas recomendações. Não tomeis o caminho dos gentios, nem entreis em cidades de samaritanos. Aí Kardec vai fazer alguns comentários a respeito disso, né? Que isso seria incompatível com a caridade de Jesus, como não ir aos gentios, como levar a boa nova para os gentios, por que não isso? E a explicação é bem lógica, né? Jesus recomenda que os apóstolos vão antes às ovelhas desgarradas de Israel, aqueles que têm já uma noção de um Deus único, de que o campo já está fértil, que é onde a boa nova, a palavra do mestre pode ser semeada e compreendida. Os gentios não, os gentios eram um povo pagão, né, idólatra, então dificilmente a palavra chegaria até eles. As parábolas de Jesus, toda a sua passagem, nós olhamos, observamos e vemos a beleza de tudo isso, né? Mas se nós não trouxermos tudo isso para o nosso dia a dia, para o nosso convívio, são letra morta, né? Então, como diz a letra mata o espírito vivifica, como a Sidoca bem colocou, né? Se você não colocar em prática tudo aquilo que foi trazido nessas mensagens, nada significa. E como trazemos isso para o nosso dia a dia? De uma forma não tão simples, né? Nós temos por hábito de tentar convencer as pessoas daquilo que nós acreditamos, seja na questão espiritualista, seja em qualquer campo que nós temos uma ideia que nós acreditamos que ela seja verdadeira, nós tentamos, assim, convencer aquelas pessoas que estão no nosso círculo de amizade a respeito dessas ideias. E nem sempre as pessoas estão aptas a ouvirem, muitas não querem ouvir. Então, o interessante nessas situações é que nós, até para não gerar
antipatias, não insistimos nesses argumentos. Hoje nós vivemos num planeta onde tudo é polarizado, onde tudo está muito difícil de conviver. Então, é interessante que nós não polarizemos ainda mais determinadas situações, tentando convencer pessoas que já têm as suas crenças enraigadas, né? Seja ela em que situação for, seja ela religiosa, espiritualista, política, futebolística, para que possamos ter uma boa convivência, uma boa harmonia. É interessante que coloquemos nossas opiniões, os nossos pontos de vista, mas sem em nenhum momento tentar querer convencer quem quer que seja. As pessoas serão convencidas das verdades que surgem no decorrer do tempo, digamos assim, quando as coisas, quando o progresso ele chega, é inevitável. Então, aqueles que hoje são refratários a ideias novas, amanhã eles já vão estar aptos a compreender essas ideias. Então, a cada um no seu tempo, não vamos nos desgastar tentando convencer aqueles que já têm o seu convencimento em que ordem for, como eu disse, para que isso não gere animosidade, né? E agora, ainda mais nessa época aí, chegando o fim do ano, essa época de dezembro, Natal, onde a tendência é as pessoas se harmonizarem mais, vamos tentar deixar essas divergências de lado, ok? Vamos passar agora para a nossa linda Aldinha, para que ela possa fazer a explanação dela. Beijo. Beleza, Silvia, valeu. E, Aldinha, você tem 3 horas aí para terminar o tema. E só uma coisa, viu? O Silvio falou para a gente se harmonizar agora no fim do ano, sem aglomeração, tá, pessoal? Vamos nos harmonizar via Zoom. Enfim, vai, Aldinha, por favor. Eu estava achando que não ia dar tempo de eu falar. O pessoal aí me enganou. Bom, gente, há muitas parábolas de Jesus que são belíssimas, mas tem um momento de Jesus que me encanta desde a minha infância. E na minha imaginação lúdica, sempre, fechei os olhos e vi Jesus, ou subindo ao monte, ou descendo ao monte, e aos seus pés a multidão, e ele então nos fala das bem-aventuranças. É um momento mágico, quando Jesus chama todos que sofrem, que choram, que pedem por justiça, que clamam por essa justiça, que têm fome, sede, a estar com ele. Porque o jugo dele é leve, porque ele nos traz esse pão. Mas o que é estar com Jesus? Muitas pessoas talvez acreditam que estar com Jesus seja acreditar nele. Mas não é mais do que isso. Precisamos nos recordar de que Jesus disse que devemos conhecer a verdade porque essa verdade vai nos libertar. Então, estar com Jesus é compreender os seus ensinamentos, é estudar. Jesus veio nos falando da reencarnação. E sem o estudo da reencarnação, nós não vamos entender as parábolas que foram faladas até agora, e nem tampouco vamos entender as bem-aventuranças. Porque necessitamos entender por que convivemos com o nosso desafeto, por que nosso irmão nos odeia, ou por que o outro nos maltrata. Somente o estudo vai nos trazer isso. Precisamos nos recordar de que Jesus nos falou das inúmeras moradas do Pai, dos mundos habitados. Então, isso nos traz a consciência de que o nosso planeta é um planeta, dentre tantos milhares de planetas, isso não faz com que sejamos melhores do que ninguém. Nós precisamos entender que Jesus, em algum momento, nos disse que se nós o amamos, ele rogaria ao Pai que nos enviasse o Consolador, o Espírito de verdade, aquele que ficaria conosco, aquele que nos explicaria todas as coisas, aquele que nos faria entender tudo aquilo que ele contava por parábolas, histórias que ficariam gravadas na nossa consciência de espíritos imortais e que durante os inúmeros processos reencarnatórios, no nosso amadurecimento espiritual, começaríamos a entender a sua mensagem. O Consolador chegou, 18 séculos depois da vinda de Jesus, um pouquinho mais.
Então, Jesus nos convidava a estudar, a compreender. Ele não queria a fé cega, mas ele queria a fé raciocinada, a fé do entendimento. A fé que nos leva a perceber, como nos diz Emmanuel, que nós sabemos de Deus. Nós não cremos em Deus, mas nós sabemos dele. Porque o estudo, a compreensão desses ensinamentos nos leva a saber dessa força maior que rege as nossas vidas. E que essas leis criadas por esta força maior residem em nossa consciência espiritual. E à medida em que nós vamos desenvolvendo essa consciência, nós vamos começando a respeitar essas leis e vamos conquistando a tão sonhada paz que até então para nós está na aquisição das coisas materiais. Então, para mim, as bem-aventuranças nos levam a essa grande reflexão, né? Porque Jesus teve necessidade de convidar a todos nós a estar com ele, e ele denomina, né, que seriam os pobres de espíritos, os aflitos, os mansos, porque eles herdarão a terra, os que têm fome e sede de justiça, os misericordiosos, os limpos de coração, e os que sofrem perseguição por causa da justiça. Ele convida essas pessoas porque à medida em que nós vamos compreendendo porque somos perseguidos, porque choramos, né? Porque temos aflição, aí nós buscamos entender que existe a aflição dos dias atuais, mas existem as causas de outras existências corpóreas que hoje nós trazemos em nós para que possamos ir aos poucos se ajustando perante a lei divina. O Natal se aproxima e todo mundo está um tanto quanto desarvorado, sem saber direito como comemorar. Mas eu acho que é o momento de nós estarmos em paz. É o momento de entendermos que existe ao nosso redor forças que nós ainda não aprendemos, não compreendemos e não sabemos como lutar, que é esse vírus que nos domina. É hora de estarmos em paz com a nossa consciência, em harmonia com nós mesmos, compreendendo que, para os que se amam, não existe distância, mas que nós podemos transmitir o nosso amor através da nossa força espiritual. As parábolas ditas por Jesus, que são histórias contadas contendo todos os teus ensinamentos, nos convida a amar ao próximo como a nós mesmos, nos convida a fazer ao nosso próximo aquilo que gostaríamos que o próximo nos fizesse, nos convida, né, a entender a lei de causas e efeitos, nos convida a entender a reencarnação, nos convida a entender o quanto ainda somos pequenos em espíritos, mas que existe em nós a imortalidade. Somos seres, uma vez criados, imortais. E nós temos que desenvolver as potencialidades que dormitam dentro de nós. De que maneira? Através da compreensão do conhecimento, e o conhecimento nos trazendo as condições de exercitar tudo isso, de colocar em prática. Vivemos muitas vezes achando que o conhecimento espírita nos dá a capacidade de modificar o outro. E não é verdade. O conhecimento espírita nos convida à modificação interior de cada um de nós. E à medida em que nós vamos nos transformando, nós vamos transformando o meio do qual nós fazemos parte. É isso que Jesus nos conta através de suas parábolas. Que nós sejamos o bom samaritano, que nós sejamos aquela pessoa que, quando recebeu o seu talento, multiplicou ele várias vezes, porque fez bom uso dos seus talentos, colocou os seus talentos em exercício constante da prática do bem. Nós temos que entender como nós, né, nunca colocar o alqueire embaixo, a candeia embaixo do alqueire, ou seja, não esconder o que sabemos, mas estarmos constantemente falando, não tentando convencer o outro, mas falando com amor, com sabedoria das coisas que já sabemos. Então, todas as parábolas de Jesus me encantam, mas nenhuma me encantam tanto quanto as bem-aventuranças. Então, eu imagino Jesus, né? Mateus diz que ele subiu ao monte, outro diz que ele desceu do monte, sentado, cercado, que seja somente pelos seus discípulos, convidando os sofredores a estarem com ele. E aí eu procurei compreender o que é estar com Jesus. E na minha concepção, é entender Jesus.
é entender por que ele veio. Ele veio para anunciar o reino de Deus. Ele veio para iniciar um processo de aprendizado que levaríamos ainda tanto tempo. Ele veio como a segunda grande revelação, porque Moisés já tinha nos trazido a primeira, né, preparando para que a terceira chegasse, que era o advento do Espírito da Verdade, aquele que traria toda a compreensão dos ensinamentos de Moisés e dos ensinamentos de Jesus. E hoje o Espiritismo está nas nossas mãos, e nós temos o dever, a obrigação, a responsabilidade de compreendê-lo dentro das nossas limitações e de divulgá-lo. Compreendê-lo na sua essência e divulgá-lo na nossa exemplificação. Aí sim seremos, sem sombra de dúvida, quando entendermos que não somos melhores do que ninguém, que a nossa posição social não nos diferencia de ninguém, seremos o bom samaritano a recolher o caído no meio do caminho. Quando compreendermos que existem em nós potencialidades infinitas a serem desenvolvidas, multiplicaremos os nossos talentos todos os dias, porque nos exercitaremos para desenvolver essas potencialidades que habitam em nós. Quando compreendermos todas essas coisas que Jesus nos trouxe, não seremos mais a letra morta, mas seremos o Espírito a vivificar os ensinamentos de Jesus através da exemplificação. Então, eu convido a todos para estudarem as bem-aventuranças. E como disse Gandhi um dia, né, poderia se perder todos os evangelhos, mas se a humanidade conservasse junto de si as bem-aventuranças, nós teríamos um guia seguro para nos conduzir à nossa evolução. Então, é necessário entender Jesus. E para entender Jesus, nós precisamos estudar o Espiritismo. Nós precisamos compreender estas leis. Nós precisamos entender tudo que essa doutrina nos traz, para que possamos compreender o que Jesus nos trouxe dentro de tantas histórias lindas que ele nos contou, que nós chamamos de parábolas, histórias que muitas vezes nós deixamos esquecida no nosso imaginário, mas que é preciso trazermos à tona, para que através do estudo constante da doutrina espírita, essas histórias vão se modificando a cada dia, porque à medida que a nossa inteligência se desenvolve, à medida que os nossos sentimentos se purificam, nós vamos enxergando outros ensinamentos que as belas histórias de Jesus nos trouxeram. E que Jesus está conosco, sim, estará sempre. Agora resta nos questionar até onde estamos com ele. Até onde nós acreditamos em Jesus. Nós nos apegamos no nascimento, na manjedoura, e nos apiedamos porque ele, Jesus, o Espírito mais puro que habitou a terra, nasceu numa manjedoura, ou nos apegamos na crucificação? Ele, o Espírito mais puro, foi crucificado, e esquecemos o meio, que foi o que realmente ele veio fazer. Ele veio nos ensinar. Ele veio nos mostrar o caminho, ele veio para ser o nosso mestre. E quando Kardec questiona o Espírito da Verdade perguntando, há na Terra um modelo de perfeição no qual a humanidade poderá guiar-se? Ele nos responde taxativamente, vedes Jesus. Ele é o nosso modelo de perfeição. Então, a sua exemplificação é muito, os seus ensinamentos é tudo. E nós precisamos desenvolver a nossa inteligência para compreendermos os seus ensinamentos. Convido a todos para estudar as parábolas de Jesus, as bem-aventuranças, que, sem sombra de dúvida, faremos uma viagem belíssima nessa vida do Mestre Jesus, que foi tão curta como homem, né, Espírito encarnado, mas que gravou em nossas consciências tantos ensinamentos que levaremos ainda alguns milhares de anos aí para compreender a grandeza dos seus ensinamentos. Desculpem eu não ter escolhido uma parábola, mas é que as bem-aventuranças falam muito a mim. Ela toca o meu coração verdadeiramente. Ô, Aldinha, você estragou a brincadeira, tá? Todo mundo falando de parábola, você veio mudar o assunto. Não, não, mas foi excelente.
Muito bom, Aldinha, muito, muito bom mesmo. Agora a gente vai passar para a nossa segunda parte. Só um minutinho, Alvinho. Quando eu crescer, eu Fala, quero ser Silvia. igual essa menina. É verdade, falou e disse, como a gente costuma dizer, né? A gente vai passar para a nossa segunda parte, né? Tem os comentários, o pessoal participar, e já tem até uma pergunta aqui para a Sidoca, da Martinha. Sidoca, abre seu microfone para você responder e falar. Ela tá falando, a Má falou sobre o caso lá que você teve com o advogado no fórum. Ela pergunta o seguinte: é possível que o mal recebido seja algo positivo para a nossa evolução? Ela está falando, né, de como ele tratou você, né, de uma forma rude, mal, e aí tirando de toda essa lição que você tirou, o que você acha? Depende Tem para falar para nós? da pessoa ofendida, não é verdade? O que ele me disse, o que ele me destratou, me deu um exemplo que eu jamais deveria fazer com qualquer pessoa uma coisa daquela. Só isso foi um aprendizado. Então, lógico que eu evoluí nesse ponto. Eu nunca faria uma coisa com outra pessoa. Segundo, o fato de não... Depois aquele meu amigo veio e conversou comigo, me acalmou, e eu acabei deixando isso para lá também. Eu acho que isso nos torna, assim, mais... não vou falar evoluídos, mas nos atribui mais um crédito, porque o certo seria eu ficar ruminando, ou, quer dizer, certo não, o normal, né? O normal seria eu ficar ruminando aquela raiva, aquela mágoa, aquela coisa toda, e não fiquei. Então, mas também um aprendizado, lógico, né? Agora, que dói, dói. E aí você fala, a gente cresce espiritualmente, viu, Martinha? É da Martinha a pergunta, né? Isso. Cresce espiritualmente, sim, Martinha. Então, mas eu não quero ser ofendida, não. Nem crescer, como diz a Alda, crescer espiritualmente às vezes dói, né, Alda? Você fala isso comigo. Mas eu não sei se a minha resposta satisfez. Eu penso que, de certa forma, eu acho que tive um crescimento, sim, um aprendizado, porque sempre o aprendizado um crescimento espiritual. Eu acho que sim, Viu? também. Só aí você fala. Eu só queria agradecer, tá? A resposta. Tá bom. E continuando nisso que a Sidoca estava falando, foi até a parábola que você escolheu, né? Da outra face. Da outra face exatamente pagar o mal com o bem, né? Naquele momento, para você, o bem ali era não revidar, né? Não ficar alimentar até o rapaz lá, né, falando outras coisas, ou despejando, ou sendo grosseiro, ou atirando, jogando o processo na cabeça dele, né? E que é lógico, a gente ainda é imperfeito e a gente sente todas essas coisas, a gente ainda sente muita coisa, né? É difícil fazer aquilo que nos aconselhou Jesus, né? Mas, de certa forma, você fez, né? Porque você se segurou e não deu a outra face, né? Exatamente do que fala isso, do que fala a parábola. Dando sequência, quem mais, nas perguntas escritas só teve da Martinha, quem mais quer fazer um comentário aí? Sobre, nossa, foi tanta coisa bonita que foi falada, né? O seu Roberto trouxe aí a carta aos Coríntios, né? Ainda que falasse linguagem dos homens, linguagem dos homens e dos anjos, né? Sem o amor, eu nada soaria como metal, né? Ou como o sino que tine, né? Então é muito ele bonita. falou também sobre a parábola
em que mostra assim que a gente tem uma facilidade, um olhar muito bondoso com as nossas atitudes e com a do outro não, né? A gente tem, é fácil a gente apontar e pôr defeito nas atitudes, em tudo que a outra pessoa faz. E geralmente quando a gente faz isso, a gente está perdendo a oportunidade, talvez, até de observar para aprendizado, não para ficar apontando o dedo, mas talvez aprender e, de repente, fazer uma autoanálise para ver se a gente também não tem alguma coisa negativa que a gente está vendo na outra pessoa. Essa, Roberto, é bom a gente observar, seria uma forma da gente procurar melhorar também, assim, observando o outro, não com o intuito de apontar o dedo, mas da gente mesmo melhorar? Eu acho isso aí é gratificante para nós. A doutrina espírita nos faz seguir muito mais à frente, porque a gente analisa o que o outro está sentindo. Isso eu acho importante, a gente analisar o sentimento do outro, mesmo que ele esteja muito errado, mas algo está acontecendo com essa pessoa. O envolvimento, ele está com problema, às vezes, familiar, profissional, problema que não consegue resolver. E, às vezes, a gente, conseguindo atenuar isso, o nosso sorriso, o nosso atendimento, não assimilar aquela agressividade, né? Então, pedindo fazer uma chave na pergunta 887 do Livro dos Espíritos, e eu vou invadir na aula da Sidoca, né? Que faz pagar o mal com o bem. Pela vingança, a gente coloca, Kardec, pela espiritualidade, eles falam para Kardec, pela vingança, colocamos abaixo deles, né? Então, a gente, para estar melhor, para poder tentar superar as dificuldades até do outro, é o nosso exemplo, que talvez atenua um pouco o mal deles, né? Isso aí. Bom, muito bem, senhor Roberto. Dando sequência, estão me ouvindo? Sim, Sim. né? Aldinha, você queria fazer um comentário? Eu acho que tudo isso nos serve para uma grande reflexão. Todas as atitudes que nós tomamos, que contraria esses ensinamentos, são atitudes embasadas no egoísmo que nos domina. Porque tudo é eu, né? Eu sofro mais, eu tenho mais direito, eu fui mais prejudicado, eu fui mais... Então, quando nós trabalharmos esse egoísmo em nós, e isso o Espiritismo é muito claro. Quando Kardec pergunta qual é o maior mal, qual a maior chaga da humanidade, e o Espírito da Verdade responde que é o egoísmo, nós temos que entender que o egoísmo é que nos domina atualmente, ainda. E é esse sentimento que nós temos que trabalhar, nós temos que arrancá-lo pela raiz. Porque aí sim nós vamos ser capazes de nos colocarmos no lugar do outro, nós vamos ser capazes de ouvir o outro, de não julgar o outro, porque a gente vai ter a humildade suficiente para entender tudo isso. Então, eu acho que nós temos que refletir nesse sentido. O que essa parábola quer ensinar? O que ela está me dizendo? Ela está me dizendo que eu tenho um egoísmo, né, muito forte e que ele está me fazendo ter atitudes que não são corretas. Então, a gente tem que trabalhar esse egoísmo dentro de nós. O estudo da doutrina é para isso, é para nós trabalharmos as nossas imperfeições, é para nós nos autoconhecermos a ponto de chegar um momento e a gente fazer, como diz Santo Agostinho, né? Aquele balanço noturno. Por que eu agi assim? Por que eu fiz errado? Por que eu maltratei? Por que eu julguei? Então, quando a gente fizer isso, a gente vai começar devagarinho a mudar o nosso comportamento. Nós não vamos virar santo do dia para a noite, e acho que aqui ninguém quer ser santo no sentido, né, figurado da palavra, mas nós temos conquistas a realizar, e essas conquistas, elas são muito paulatinas, mas nós só vamos conseguir atingir essas conquistas quando nós deixarmos de olhar tanto para o outro e olharmos mais para nós. Em vez de julgar a atitude do outro, por que o outro agiu daquele jeito comigo? Não, eu tenho que me perguntar, por que eu recebi a provocação do outro desta forma? Então, dessa maneira, eu vou me autoconhecendo e vou percebendo que eu tenho que corrigir dentro de mim. Eu acho que todas as parábolas que foram faladas aqui diz muito sobre isso, sobre o nosso autoconhecimento
e sobre o nosso comportamento diante das vicissitudes, das dificuldades que a vida vai trazer, sem sombra de dúvida, né? Nós convivemos com os desafetos, nós convivemos com os orgulhosos, às vezes mais do que nós convivemos com os materialistas, nós convivemos com todo tipo de pessoa. Tá, mas qual vai ser o meu comportamento junto deles, né? É isso que eu tenho que ver. Então, eu não sou responsável pelo que o outro fala ou pelo que o outro faz. Eu sou responsável pelo que eu, né? Como eu recebo o que o outro está falando e fazendo. Então, eu sou responsável pela minha atitude, pelas minhas atitudes diante do outro, e não pela atitude do outro diante da minha pessoa. Então, eu acho que é esse questionamento que nós temos que fazer. E Jesus deixou isso muito, muito claro diante de tudo, né? Faça a teu próximo aquilo que queres que ele te faça. Quando perguntam a ele qual é o maior mandamento, e ele fala que é amarás ao Senhor teu Deus e ao próximo como a ti mesmo. Então, como é que nós vamos amar o próximo que muitas vezes nos faz tanto mal? Aí nós vamos buscar o estudo do Espiritismo, tem a reencarnação, nós vamos entender que aquele próximo, né, é tão ignorante quanto nós, é o autoconhecimento. Se eu reconheço em mim tantas imperfeições, e eu aceito em mim essas imperfeições, e eu sei que eu tenho capacidade de modificá-las, eu vou aceitar a imperfeição que o outro traz. E sei que ele vai ter um momento de despertar e modificar as suas imperfeições também. Por isso que a gente bate muito na tecla do conhecimento, do estudar. Porque não adianta a fé cega. Eu creio em Deus, eu creio em Jesus. Não. Eu sei de Deus, eu sei de Jesus. Eu sei o que Jesus quis dizer com isso. Então, eu acho que só assim a gente se modifica. É a educação, né? A educação no sentido de conhecimento, de transformação do ser diante daquilo que nos está sendo mostrado. E nós não podemos titubear diante disso. O Espiritismo é a terceira revelação que está aí. E não adianta ficar só nos ensinamentos de Jesus, nós temos que ir além. Porque quando nós começamos a conhecer o Espiritismo, além de tudo isso, nós voltamos para Jesus com outra cabeça, com outro olhar, e começamos a entender o que ele nos trouxe de outra forma. Então, eu acho que isso é muito importante. Jesus disse que ele, né, não diria tudo, porque nós não tínhamos capacidade, amadurecimento espiritual para entender tudo, mas que não ficaríamos órfãos. Viria um outro consolador, uma outra coisa que nos explicaria tudo. Poxa, estamos com ela aí já há 160 anos mais, 162 anos, 3. Nós temos que começar a entender esse Consolador, para que nós possamos entender a nós mesmos. A finalidade do estudo é a compreensão de nós mesmos. Porque quando nós começamos a nos aceitar, a nos entender, a perceber o mal que reside em nós, a perceber a ignorância que existe em nós, fica muito mais fácil aceitar o mal do outro, a ignorância do outro, mal no sentido de ignorância mesmo. Fica mais fácil entender e fica mais fácil perdoar, compreender. Eu acho que é isso que nós temos que começar a desenvolver dentro de nós. Às vezes passamos uma vida dentro do centro espírita como se fôssemos professores. Você tem que mudar, você tem que fazer assim, você tem que fazer assado, mas a gente não muda uma vírgula. Não é isso. O espiritismo não é isso. O espiritismo é para o nosso autoconhecimento mesmo. E à medida que nós vamos nos modificando, nós vamos modificando o meio do qual nós fazemos parte, com a nossa exemplificação. E assim nós vamos modificando o mundo, de um em um. Porque se eu modifico o meu meio, o outro modifica o meio dele, esse meio vai ganhando espaço e vai para a sociedade. E nós vamos mudando. Essa é a guerra que nós temos que abraçar e seguir em frente. É o desenvolver da nossa inteligência, né, na compreensão das coisas, e o desenvolver do nosso sentimento, da nossa capacidade de amar o nosso semelhante, amando a nós mesmos. Muito bom, Aldinha. Ainda dentro desse assunto, né, que a Aldinha falou, sobre nós, né, não é sobre o próximo, né, o que mudar no próximo, né, o que a gente tem que mudar em nós mesmos. Aí eu queria fazer uma pergunta para o Silver, sobre o proselitismo, né, que você poderia, você começou falando um pouco sobre isso, né, dos gentios e tudo mais, mas
o que o Espiritismo nos fala sobre o proselitismo e sobre como devemos levar a mensagem espírita? Alvinha, a Alda colocou muito bem na questão do exemplificar, né? A Alda, seu Roberto, na questão do exemplificar, né? A doutrina espírita, nós passamos ela exemplificando, né? Nós não fazemos proselitismo, fazemos proselitismo diante daqueles que nós encontramos algum campo fértil onde nós possamos levar a ideia da doutrina e sabemos que essa ideia é bem aceita. Voltando à questão, de novo, se a gente tá num diálogo, a gente vê que essa ideia não é bem aceita, que a pessoa não tem ainda, não está preparada para os conceitos espíritas, eu diria que não vale a pena. Jesus, em algum momento, ele falou que não atirar pérolas aos porcos, né? Quer dizer, não vamos chegar a tanto, mas o que queria dizer com isso? Que tem pessoas que ainda não estão preparadas para ouvir determinadas questões. Então, a questão do proselitismo, eu vejo da seguinte forma: eu divulgo a doutrina espírita, tentando, né, apesar de, nessa questão de sermos muito falhos, tentando exemplificar. É o meu exemplo que mostra as minhas mudanças. E como que as minhas mudanças elas se dão? Seguindo ainda a linha que a Alda colocou. Eu vejo a vida como esse eterno aprendizado. Ela é um aprendizado constante. Então, quando aquele que me ofende, como a Sidoca foi ofendida, e eu desejo o revide, e quando eu não desejo o revide de eu mesmo revidar, mas eu desejo que lá na frente ele encontre, aí fica aquela questão, a vida vai cobrar. Quer dizer, eu não revido, mas eu jogo para a vida ou para Deus cobrar a ofensa. Eu não aprendi nada. Então, esse aprendizado é que nós temos que buscar. Então, eu vejo pessoas no seu dia a dia vivendo nesse círculo vicioso de ofensa e revide, e não muda, né? Então, é onde que traz as dores. E, voltando à questão realmente do proselitismo, nós, quanto espíritas, é lógico que em qualquer momento que fomos convidados a falarmos sobre doutrina espírita, em qualquer ambiente que fomos convidados a falar sobre doutrina espírita, vamos falar sobre doutrina espírita com propriedade dentro do nosso conhecimento e nos colocando também como ignorantes sobre doutrina espírita, não respondendo aquilo que nós não sabemos, porque muitas vezes nós podemos levar mais desinformação do que informação. Não é vergonha nenhuma chegar e falarmos que não sabemos tratar de determinados assuntos. Eu vejo dessa forma, meu querido. Só se colocar como representante, digamos assim, da doutrina espírita no momento que for solicitado para isso. Eu não saio por aí falando, eu sou espírita, não ando com o livro dos espíritos na mão, como nossos irmãos evangélicos, sem crítica nenhuma, por favor, com nossos irmãos evangélicos, anda com a Bíblia. Eu ando tentando exemplificar. É isso. Muito bom, Silvia. Muito bom mesmo. Quem mais, gente? Aquelas perguntas bem difíceis para a Alda. Quem mais quer fazer? Vai lá, Mar, vai lá. Ninguém está falando, eu vou falar então. O Amorim também daqui a pouco está na fila, tá? Eu já vi que ele puxa a cadeira ali. Porque assim, teve gente que não falou de parábola, né? E ficou... Tô brincando, Aldinha. É que assim, tem uma parábola entre tantas que desde pequena sempre me chamou muita atenção, que é a do bom samaritano. E que, assim, pegando tudo aí um pouco do que o Silvia estava falando, que você falou também de proselitismo, eu estava pensando na parábola, no sentido de que assim, o fato também da pessoa professar uma fé determinada, inclusive a fé espírita, não faz com que ela seja melhor. Às vezes também a gente tem que fazer essa reflexão. O fato de sermos espíritas, de estudarmos o espiritismo e tal, não significa que nós somos melhores do que aquele que não acredita em nada. Né? Então, assim, eu não sei se o Silver quiser comentar, ou Aldinha, ou o seu Roberto, ou a Sidoca. Eu vejo dessa forma também. A partir do momento que nós acreditarmos que somos melhores, acabou, já era. Já é o ponto para mostrarmos que não somos. Né? Então, só que isso tem que estar enraizado em nós temos que ter essa compreensão. Porque, na verdade, o que nós não sabemos,
já foi dito muito, né, nas palestras, é infinitamente maior do que o que nós sabemos. E outra, mesmo aqueles que não conhecem, no contexto geral do planeta, no contexto geral da nossa sociedade, ninguém está acima de ninguém, porque aquilo que eu não sei, o outro sabe, e aquele que eu sei determinado assunto que o outro não sabe, tem coisas que ele sabe que eu não sei, independente do nível evolutivo que ele se encontra. Então, tem coisas que eu vivenciei que aquele que estudou altas faculdades altas não estudou, sabe? Não vivenciou, digamos assim, não vivenciou. Então, quer dizer, eu sei de vivência, ele não sabe. Então, não é porque ele está num nível intelectual bem elevado que ele é superior a mim por conta disso. Porque tem uma vivência de vida. Então, aquele meu irmão que está ao meu lado, ele tem a vivência de vida dele. Então, ele tem muito o que me ensinar, e eu tenho muito que aprender, e eu tenho muito que ensinar para aquele que se julga melhor que eu. Então, é isso, a partir do momento que nós, por fato de sermos espíritos, estudar uma doutrina espírita, acreditarmos que somos melhor que quem quer que seja, não entendemos nada de espiritismo, começa de novo, zera tudo, começa do começo e vamos rever os nossos conceitos. Perfeito, valeu. Ué, silêncio. A Elaine, eu acho que ela quer falar alguma coisa. Ela está aí se mexendo para falar alguma coisa. O Amorim quer falar, não é? O Amorim tinha pedido ali. Agora ele vai dar uma aula para nós. Gente, põe perguntas para o Amorim aí. Bom, antes eu quero fazer um comentário. Eu gostei muito da apresentação que vocês fizeram. Não apenas do tema, mas da forma como foi feito também. Eu gostei muito do que vocês falaram. E, como provocação, eu gostaria que vocês comentassem um pouco a respeito de um tema que, a meu ver, está muito ligado a tudo que foi dito, que é o livre-arbítrio. Inclusive, quando a Alda fala que o Espiritismo tem como principal função, ou quase exclusiva função, a transformação de nós próprios e não do outro, isso, evidentemente, tem a ver com o nosso livre-arbítrio, a nossa capacidade de analisar a nossa vida e decidir sobre a nossa vida. Que esse é o ponto, é a decisão que nós tomamos. Então, eu gostaria que vocês falassem um pouco sobre isso. E, só para não perder a oportunidade, lembrar que Herculano Pires, entre as muitas falas emblemáticas dele, tem uma que é muito importante, quando ele diz que, em matéria de espiritismo, somos todos aprendizes. Então, ninguém é professor de ninguém, a gente aprende no debate, na troca de ideias, na troca de experiências, de impressões. Obrigado. Vamos lá, quem começa? Deixa eu colocar rapidinho aqui, é bem rápido mesmo. Amorim, eu acho, não sei se foi com você que a gente conversou sobre isso, foi você que colocou essa questão do livre-arbítrio. Eu tenho mais dúvidas a respeito disso, da questão do livre-arbítrio, porque as minhas escolhas, elas são subordinadas a uma série de fatores, né? Quer dizer, o que eu escolho, para mim, depende de N coisas para que essa minha escolha possa se concretizar, né? Então, quer dizer, eu vejo o livre-arbítrio como a liberdade de eu escolher. Eu posso escolher, mas não sei se a minha escolha pode ser concretizada. Eu vejo dessa forma. É isso, vai lá, Aldinha. Vamos lá, gente. É um assunto bastante complexo, né? E à medida em que a nossa inteligência se desenvolve e aumenta o nosso conhecimento, mais responsabilidade adquirimos quanto às nossas escolhas. Isso é fato. Agora, não podemos esquecer que as nossas escolhas também estão, né, relacionadas às pessoas que nos cercam.
mas eu acho que diante do nosso conhecimento, diante da capacidade de compreensão, mesmo com essas pessoas que estão à nossa volta, as nossas escolhas passam a ser com mais sabedoria, elas passam a ser mais acertadas, porque nós começamos a trabalhar o egoísmo que domina em nós. Então, eu deixo de ser eu, só eu, tudo eu. Eu começo a entender que eu vivo em sociedade, e dentro dessa sociedade tem regras a serem respeitadas. Até onde vai a minha liberdade? Até o ponto que eu interfiro na liberdade do outro. Então, a minha liberdade, ela é muito, né? Ela é muito delicada, ela é muito pequenininha, porque qualquer gesto meu, qualquer atitude minha, qualquer decisão minha, eu vou interferir no outro. Agora, se a minha atitude, segundo o meu conhecimento e a minha concepção de bem ou mal, eu acredito que a atitude que eu estou tomando é para o bem, mesmo meu e dos outros, então eu estou assumindo a responsabilidade aí dessas escolhas. Então, é bastante complicado, mas eu vejo assim, Amorim. Quanto mais eu sei, mais responsabilidade eu tenho sobre o meu livre-arbítrio. Eu vou perdendo as minhas, né, como é que fala, Cida, no termo jurídico? Os atenuantes. Eu vou perdendo os atenuantes, vou sendo mais responsável, né? Então, as minhas escolhas têm que ser com mais sabedoria. E vai entrando também naquele processo da renúncia, porque eu trabalho o meu egoísmo, então eu deixo de escolher só para mim, e eu começo já a escolher em prol da coletividade, em prol do meio que eu faço parte. Então, eu já começo a renunciar a alguns desejos, algumas coisas que o meu orgulho talvez gostaria de ter, mas eu já faço escolhas que favorecem a todos ao meu redor. Então, aí é tudo uma questão de interpretação, de ponto de vista, de conhecimento. É bastante complicado o livre-arbítrio. Não sei se eu me fiz entender, mas se você quiser acrescentar, eu gostaria. Não, na verdade, nós gostaríamos, sim. Ô, Murinha, aparece aí, meu. Agora foi intimado pela advogada. Estou esperando a manifestação de Maria Aparecida Alvarez e nosso amigo Roberto. Não é para você, eu devolvo para você. Ela falou, voto com a relatora, que a relatora é a Alda. Então, ela... Quando já se manifestou, vai pro... Seu Roberto pediu vista. Então... mas vai para o terceiro juiz, então, no caso? Não, segundo juiz. E aí? Ele vai fundamentar. E o Roberto não vai falar nada? O senhor Roberto é o final, o terceiro juiz. Então, olha, o livre-arbítrio, eu acho realmente é como antigamente a gente usava o arado, na Bíblia sempre cita muito, para ferir a terra, fazer agricultura, e nossas atitudes, é essa que é o nosso livre-arbítrio. Eu peço licença para contar um exemplo, que eu tomei conta das religiões na penitenciária durante alguns anos, e a gente não fica engessado, o espírita não fica engessado aos dogmas religiosos. A gente tem o livre-arbítrio de exercer a nossa liberdade dentro do amor, do conceito, daquilo que aprendemos dentro da doutrina, dentro de Jesus e todos os outros missionários grandes que deram seus exemplos. Nós não ficamos assim, um discrimina outro, nós vamos pelo bom senso, pela assertiva daquilo. Nós tínhamos lá na penitenciária as celas fortes, que ninguém podia descer lá, a não ser a gente que trabalhava e quando era solicitado alguém. E, às vezes, o detento lá, ele pedia um religioso, dentro da sua religião, ele pedia o pastor, pedia o padre, qualquer um, mas nenhum deles desciam. O padre falou, quando sair de lá, eu atendo. E um dia das reuniões, eu falei para eles, olha, eu acho que não é o são que precisa de remédio, são os doentes. E eles precisam justamente nessa hora de pedir um socorro. Então, a gente tem esse livre-arbítrio de dizer, a gente não vai discriminar, nem fazer proselitismo de religião, mas vai mostrar o nosso exemplo, que eu acho que esse é preponderante para toda a nossa doutrina, que é uma luz. Eu acho aquilo que diz assim, né, que a doutrina espírita, né,
a religião do futuro, o futuro das religiões, pelo conceito, pela dominação, pela liberdade que a gente tem das nossas escolhas. Nós arcamos com as nossas responsabilidades. É isso aí. Obrigado. Eu vou falar uma coisinha, dá licença. Assim, eu acho, Amorim, que o nosso livre-arbítrio vai até onde respeitar o livre-arbítrio do outro também, entendeu? Porque nós temos um livre-arbítrio, mas nós temos leis que nos contêm o nosso livre-arbítrio, né? Por exemplo, eu resolvo que eu vou ter que fazer alguma coisa, vou sair aí gritando pela rua e alguma coisa. Obviamente, existe um obstáculo que são as nossas leis. Estou falando pelo livre-arbítrio de fazer as coisas. O Silvestre sabe muito bem do que eu estou falando. Eu tenho, lógico, mas eu te esbarra em determinado livre-arbítrio da outra pessoa, e principalmente no arbítrio da lei. Penso assim, né? Então, nós temos até determinado ponto, nem tudo nós podemos fazer, nem tudo. Mas nós somos contidos por algo mais forte. Eu não sei se eu me quis entender. Eu posso falar uma coisinha? Pode falar, Sonetinha. Eu considero o livre-arbítrio um dos aspectos mais importantes que a doutrina espírita nos ensina e nos traz. Nós fazemos escolhas desde o momento que a gente vai dormir, levanta, o dia todo você tem que fazer escolhas, né? Desde a comida que você vai comer, onde você vai, o que você vai fazer, com quem você vai conversar. E dependendo das escolhas que nós fazemos, tem consequências, né? É como se fosse uma rede. Então, você tem lá o que você escolheu, ó, vai ter uma consequência aqui, ali, ali, ali. Então, E essas consequências são levadas para sempre. Então, a tua encarnação, Deus, dentro da sua bondade infinita, nos permitiu ter o livre-arbítrio. Seria muito mais fácil se ele falasse, olha, minha filha, segue por esse caminho, faça isso, 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 né? Como um pai que pega você pela mão e te leva para o caminho certinho. Mas ele falou, não, vai e faça as suas escolhas. E arque com as consequências. Né? Então, é isso que é o difícil. Esse que é o problema sério. Tudo que você faz vai ter uma consequência, desde um bolo que você inventa de pôr um ovo a mais, que ele vai ficar pior, ou alguma coisa que você fale para alguém, às vezes, nossa, não passa nem pela sua cabeça que aquela pessoa vai se ofender, ou alguma atitude no momento de nervosismo, como a Cida falou, que você tome, tem umas consequências seríssimas, e tudo pesa, né? E tudo pesa. Aí vem depois, não é uma cobrança, que Deus não vai te cobrar, é você mesmo que se cobra para fazer para recuperar aquele tempo perdido, ou para sanar aquilo que você plantou, né? É muito complicado, por isso que a nossa responsabilidade cresce muito quando o Espiritismo nos mostra isso. Né? Coisa que outras religiões, às vezes, é mais amena. Não, você pecou, vai lá, reza o tercinho e pronto, está perdoado. Não, vai lá, olha, vai lá que o pastor vai te dar uma bênção, você está perdoado. O Espiritismo fala, não, minha filha, errou, vai arcar com as consequências e vai dar um jeito de sanar esse problema. Aí que pesa, né? Então, a grandeza e a justiça de Deus nesse aspecto. O livre-arbítrio, ele nos garante a nossa individualidade, né, Suzete? Porque somos únicos, sem sombra de dúvida, né? Mas é difícil. Mas é mais difícil. Sim, né? Claro. Mas é por isso que nós somos, né? Se não fosse o livre-arbítrio, nós não atingiríamos a nossa perfeição espiritual. Nós seríamos aí um bando de pessoas sendo conduzida por alguém, mas como temos o livre-arbítrio, uns vão chegar na frente, outros mais atrás, mas nós chegaremos. Por quê? Porque através das escolhas vamos desenvolvendo nossas potencialidades, né? Vamos aprendendo, errando, acertando, mas nós vamos desenvolvendo as nossas potencialidades. E então, isso nos dá a individualidade que carregamos, sem sombra de dúvida. Amorim? A gente tem que andar sempre...
desculpa, Álvaro, sempre Não, andar na linha certinha, né? Não sair da linha do trem, andar direitinho para a gente chegar lá no caminho, mas de vez em quando a gente quer sair e ir para a floresta, passear um pouquinho, aí depois perde o caminho, e a gente faz isso sempre, né? E quantas cabeçadas a gente dá, Mas a gente tem sempre como recomeçar, né? Isso tem. também o livre-arbítrio nos garante. Olha que coisa linda, né? A gente erra, a gente tropeça, mas a gente tem sempre o recomeço novamente. Isso é o livre-arbítrio que nos dá. Amorim? Essa imagem de andar na linha é um problema, porque se você andar na linha, o trem passa por cima. Mas essa minha linha não tem trem. A linha dela está ocupada. Está ocupada. Uma coisa que eu notei é que nós falamos muito sobre livre-arbítrio e arcar com as consequências, como se nossa livre ação e decisão sempre implicasse em algo errado. E nós precisamos, a meu ver, vencer essa postura, porque o livre-arbítrio, ao mesmo tempo que permite que eventualmente nós erremos, eventualmente nós acertemos. E é só através da tentativa e erro, errando às vezes, acertando outras vezes, que nós vamos aprendendo. O livre-arbítrio não é só nosso, o livre-arbítrio é de todos. Então, o nosso cotidiano, como encarnado ou como desencarnado, porque não é só encarnado que nós temos o livre-arbítrio, nós temos o livre-arbítrio como espíritos. E, portanto, não importa se estamos encarnados ou desencarnados, se estamos em vigília ou emancipados, o livre-arbítrio é algo que está absolutamente presente em nossa existência, em nossa vida espiritual. E muito embora existam leis que, se contrariadas, acarretarão consequências que eventualmente são desagradáveis para nós, essas leis não impedem que nós tomemos as decisões. É justamente por isso que é livre. Então, mesmo materialmente falando, não há nada que impeça eu pegar uma arma e sair por aí dando tiro. Aliás, a gente está cansado de ver esse tipo de evento. Depois vem as consequências. Mas o sujeito praticou o que ele quis. E nós, como espíritos, praticamos todo o tempo o que queremos. Nós e os outros. Então, a nossa vida, tanto encarnada tanto quanto desencarnada, ela é o resultado do livre-arbítrio de todos combinado. Porque nós sofremos a ação do livre-arbítrio dos outros. Então, é esse conjunto que vai fazer com que a vida vá fluindo e um empurrando os outros em direção a um processo de aprendizado, que pode, por vezes, ser até doloroso, mas é aprendizado. Por isso que eu encaro que o livre-arbítrio é a questão mais importante quando nós falamos sobre o nosso aprendizado espiritual. Eu peço desculpa, Elaine, né, que ela ia fazer uma pergunta e acabei atropelando. Não, ia fazer ou não, Elaine? Não? Tudo bem. Bom, gente, infelizmente o nosso tempo acabou. Tudo que é bom passa rápido, né? Eu acho que passou rápido, foi muito gostoso esse bate-papo, a gente relembrando essas parábolas e deu ensejo a muitas reflexões aí para a gente, né? De todas os tipos de, né? A gente enveredou para vários caminhos aí, mas foi muito bom. Então, semana que vem... Não, semana que vem não é a última, não. A gente vai ter... Não, semana que vem é a última do ano, né? Porque depois, as outras sextas-feiras serão véspera de Natal e Ano Novo, né? Então, a semana que vem é a nossa última do ano. Então, gente, agradecendo aqui especialmente a Sidoca, o Silver, a Aldinha, o seu Roberto e a todos também que participaram, que colaboraram com perguntas, comentários. Muito obrigado a todos. Espero que todos tenham um ótimo fim de sexta-feira, um ótimo fim de semana, um ótimo sábado. E o nosso conteúdo, o conteúdo da nossa noite de hoje vai estar, acho que até amanhã, no YouTube do Gabi.
Então, uma coisa que eu tinha esquecido de pedir, né? A gente vai se familiarizando com as ferramentas e tal. Pedir, gente, para dar like, né? Dar o like lá no vídeo. É importante para o conteúdo cada vez mais chegar a mais pessoas. E também, se possível, compartilhar e se inscrever lá no nosso canalzinho, né? Que aí já... outra coisa, a gente tá... O Gabi Blogueiro. E mais uma coisa que eu também esqueci, ativem o sininho, tem um sininho lá no YouTube, né? Ative o sininho, porque aí todo mundo, quando o conteúdo novo baixar lá no YouTube, vocês recebem a notificação, ficam sabendo que tem conteúdo novo. Então é isso, pessoal. Boa noite a todos. Podem abrir o microfone para dar tchau, para mandar beijo. Tchau, beijo. Tchau para todos. Beijo, Silene. Beijo, pessoal. Valeu, Silene, gente. saudade. Beijo. Beijo, Suzete, Amorim. Tchau, Suzete, Amorim, Muito obrigada. bom. Valeu, seu Roberto, Sidoca, Silveraldinha. Valeu todo mundo aí. Foi ótimo. Suzetinha, Amorim. Pessoal. Tchau. Sexta que vem, então, pessoal. Sexta, com a nossa confraternização virtual. É isso aí. É isso aí. Tchau, tchau.